Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma pré-sell de cookies no Elementor. Fala pessoal, Max Porto aqui e a gente vai direto para a tela do Elementor. Então você vai vir aqui no seu Elementor, páginas, adicionar página. Eu vou escolher um produto que as vendas dele estão suspensas, tá? Mas é só para fins de exemplo para essa aula aqui. Você não vai poder escolher esse produto porque ele não está sendo vendido no momento. É só para fins de aula, tá bom? Então vou chamar ele aqui de Epicooler 2. É só um exemplo. Você pode dar o nome que você quiser. Editar com Elementor. Você vem aqui nesse ícone aqui em cima, configurações da página. De padrão você vai trocar para a tela do Elementor. Vem no mais, Flexbox, essa primeira opção. Aqui de cara a gente vai pegar a imagem do produto. Então eu vim aqui na página do produto, do Epicooler, que não está sendo vendido, né? Só para exemplo dessa aula. O que a gente vai fazer? Você vai apertar a tecla Print Screen do seu teclado, no seu computador. Apertou a tecla Print Screen, ele vai fazer essa cruz aqui e eu vou pegar toda a extensão da tela, absolutamente todo. Eu estou segurando o clique do mouse. Cliquei no botão esquerdo do mouse e estou arrastando até esse ponto. Printei a tela, copiei essa tela aqui do computador, tá? Aí a gente vai lá no WhatsApp, porque eu vou colar esse print lá no WhatsApp, mandando para mim mesmo. Estou aqui no WhatsApp, aí eu vou clicar com o botão direito do mouse, colar e mando para mim mesmo. Aqui já tinha os testes que eu tinha feito antes, mas eu estou fazendo o processo de novo para você entender. Volto lá na tela, agora eu vou usar uma extensão que se chama Simulador de Dispositivos Móveis. É essa extensão aqui, ó. Se você não tem essa extensão, você vai colocar aí no seu Google, Simulador de Dispositivo Móvel. Chrome Web Store, esse ícone aqui, exatamente esse aplicativo. Como eu já tenho ele instalado no meu navegador, aqui aparece para mim remover, mas vai aparecer para você usar no Chrome. Você clica nesse botão, instala essa extensão, porque ele vai mostrar, vai simular, né, dispositivos diferentes, e aí você coloca aqui na sua barrinha. Quando tiver aqui nesse ícone de quebra-cabeça as extensões, o simulador tá aqui, tá vendo? Então ele vai aparecer como esse aqui embaixo, ó, um alfinete para você fixar. Como ele já está fixado, aparece aqui para desafixar. É só clicar para afixar na sua barra aqui em cima que ele vai aparecer aqui, como no meu caso aqui, tá vendo? Tô lá na tela que eu printei, né, do computador, eu vou clicar em simulador de dispositivos móveis e vou escolher aqui nesse ícone um tablet, tá vendo? Ele te dá várias opções, tem as opções pagas e tem as opções grátis. No tablet eu vou escolher esse iPad Pro 11, fecho esse aviso aqui de que o Epicooler não está sendo vendido, vou dar um F11 para ele aumentar a tela, clico na tecla Print Screen do meu teclado e vou printar essa tela aqui também, ela inteira, tá? Copiei a tela, vou lá no meu WhatsApp, botão direito do mouse, colar e mando para mim mesmo. Já você vai entender por quê. Volto aqui no simulador e vou escolher um telefone, um celular. Ó, telefones Android, telefones Apple, eu pego um que tenha uma tela maior. Então eu vou escolher esse aqui, ó, Galaxy Note 20 Ultra 412 por 883. Fecho isso aqui, tecla Print Screen do teclado e eu vou printar desde o logotipo do produto até aqui embaixo. Printei, levo lá no WhatsApp, botão direito, colar, mando para mim de novo. Aqui no WhatsApp eu vou pegar as imagens que eu mandei para mim mesmo, botão direito do mouse, salvar como, eu vou escolher um lugar para onde mandar essas imagens. Aqui eu já tinha salvo, não vou salvar de novo. Lá onde você salvou, estão as 3 imagens aqui já salvas, só que elas estão no formato JPEG. O que eu recomendo sempre que você for fazer qualquer tipo de pré-sell, seja de cookies ou robusta ou simples, não importa o tamanho, tá? Sempre modifique essas imagens para um formato chamado WebP, porque fica mais leve. Então para fazer isso a gente vai num outro site. Então aqui eu tô no site Scoosh.app, tá vendo? Scoosh.app. O que ele vai fazer para mim é comprimir essas imagens num tamanho menor. Nossa pré-sell de cookies só vai ter 3 imagens, uma para cada dispositivo, computador, tablet e celular. Mas mesmo assim eu vou comprimir para você ver. Eu vou pegar a minha imagem de computador lá no onde eu salvei, selecionei, tá vendo? Computador JPEG, eu vou arrastar ela para fora sem soltar, eu cliquei e tô arrastando. E com a tecla Alt Tab, eu vou alternar entre as duas.
Alt e Tab juntos e vou soltar ela aqui. Ele trouxe para mim a imagem para esse site, o Scoosh.app, e aqui ó, eu vou mudar desse Moz JPEG, eu vou passar para WebP. Essa opção aqui que eu uso. Qualidade de 75 eu posso deixar, esse esforço 4 eu posso deixar também, beleza. Clico em Download e eu vou salvar no mesmo lugar que eu salvei as originais, com o mesmo nome, só que a extensão vai ser diferente, ó, 01computador.webp. Salvei, tá pronto. Vou fazer isso com a segunda imagem, tablet.jpg. Cliquei, arrastei para fora sem soltar, Alt Tab, esqueci de fazer uma coisa aqui, mas ele já trouxe. Aí ele já traz para mim em cima daquela outra, sem eu precisar fazer nada. Eu vou mudar aqui, já tá inclusive o WebP, ele vai deixar, eu faço o download dela também no mesmo lugar onde tá a original, só que ele vai trazer para mim 02 tablet WebP. Salvar. Volto lá no mesmo lugar que tava, pego a terceira imagem, 3 celular, cliquei, arrastei para fora sem soltar, Alt Tab, solto ela aqui, ele já traz por cima da outra, já com o formato WebP, já no formato de celular, eu faço download no mesmo lugar da original, 03 celular WebP. Salvar, tá pronto. Beleza, já tenho as minhas 3 imagens já tratadas no formato que eu quero, que é WebP, que é o melhor para a internet, porque as imagens ficam mais leves, tá? Nunca suba uma imagem com formato JPEG ou PNG, porque elas ficam muito grandes e pesam o site. Então mesmo em presets mais simples, tipo essa de cookies que a gente está fazendo, sempre dê uma tratada na imagem colocando ela em WebP. Beleza, com o meu container aqui que eu criei, eu deixo a estrutura sempre aqui do lado para eu poder ver. Se isso aqui não aparecer para você, eu vou fechar aqui e ela vai sumir, tá vendo? Aí eu posso vir aqui, ó, nesses 3 bloquinhos empilhados aqui, estrutura. Se ela estiver fora aqui, por exemplo, eu pego e arrasto ela para fora para ela ficar fixada para eu ver todos os elementos que eu tô mexendo. Tem um container lá dentro, sem nada dentro dele. Primeiro a gente vai colocar o fundo das imagens, tá? Que a gente acabou de tratar, passando de JPEG para WebP. Venho aqui nos 6 pontinhos aqui em cima, estilo, plano de fundo, venho aqui nesse pincel clássico, clico aqui dentro. Aqui já estão as imagens, tá? Mas aí no seu caso, elas não vão aparecer para você, então eu vou excluir para você ver como que eu pego. Excluir, 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 excluir. Então, vamos supor que não tivessem as imagens aparecendo aqui. Venho aqui em enviar arquivos, vou lá onde as minhas imagens estão salvas e vou pegar só as que estão com o formato WebP. Repara uma coisa, a original JPEG, ela ficava com o tamanho de 139 KB. A mesma imagem no formato WebP, ela fica com 49 KB. Caiu bastante sem cair a qualidade. Tablet estava com 82, caiu para 30. Celular estava com 58, caiu para 21. Isso tudo faz diferença na abertura da página, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todas as que têm a extensão WebP, computador, aperto Ctrl, tablet, aperto Ctrl de novo, celular, selecionei as 3, WebP, WebP, WebP. Vou clicar em qualquer uma delas e arrastar para fora sem soltar, Alt Tab para eu mudar de tela e eu vou soltar essas imagens aqui dentro do elemento. Elas já vêm com os nomes, ó, computador, celular, tablet. Como eu vou fazer primeiro de computador, eu seleciono essa, tendo cuidado de que ela é de computador. Selecionar, ela já apareceu ali em cima. Vou fazer o mesmo para tablet, venho aqui, clico aqui dentro, escolha de tablet, está selecionada. Vou fazer o mesmo para celular. Venho aqui, seleciono de celular e clico em selecionar. Vamos ajustar o tamanho, porque aqui ela está sumindo, né? Então eu venho em avançado, desmarco as 2 correntinhas e aqui no preenchimento inferior eu venho arrastando. Olha o que eu fiz. Eu coloquei o mouse em cima da palavra inferior e ele faz essa seta dupla. Eu simplesmente clico e arrasto para aumentar essa visualização. Aqui ele já está me mostrando um tamanho bom, só que quando eu clico para recolher esse painel, beleza, ele ainda tá certinho. Só que a gente tem que fazer alguns ajustes aqui na imagem. Primeira coisa, vem em estilo, dentro de plano de fundo, em repetir, eu clico em não repetir, aí ele só vai mostrar essa imagem sem repetir. Se eu coloco repetir, ela começa a repetir ela aqui embaixo, ó, o mesmo conteúdo, eu não quero isso. Eu clico em não repetir. Tamanho de exibição, eu vou colocar cobertura, porque quando eu recolher o painel, ela vai aparecer idêntica à imagem original da página, que é essa aqui, ó. Vou desativar o simulador, a imagem original é essa, e ela tá no mesmo tamanho da outra. A diferença é que aqui ele tá mostrando esse cabeçalho, né, do elemento, ó. Mas quando eu for publicar essa página, ela vai estar exatamente na mesma posição. Eu posso ver isso pelas margens aqui, ó. Tá certinho, tá? Para tablet, eu recolho aqui para ver como é que ela tá. Para mim já tá beleza. Para celular, ela tá estourada.
ela tá grande, né? Então o que a gente faz? Aqui no estilo, em vez de cobertura, eu coloco conter. Quando eu recolho, ela tá quase perfeita. Tem um buracão aqui embaixo que a gente vai tirar. Como que tira? Avançado, desmarca a correntinha, desmarca a margem aqui em cima também, vem no inferior e aumenta ela até a largura correta. Ainda não foi, vou pegar um pouco mais aqui, ainda não foi, então eu mudo o estilo para cobertura e agora ela tá certa. Só tá pegando um pouquinho aqui embaixo, na preenchimento inferior, eu venho ajustando. Ali sumiu, agora ficou beleza, agora eu consegui ajustar. De celular para mim tá ótimo, para tablet tá bom também, para computador tá perfeito, tudo certo. Na visualização aqui eu consegui ver. Ok, essa parte aqui então tá pronta, eu posso até publicar a minha página. Vem aqui em publicar para a gente não perder o que a gente está fazendo. Agora eu vou criar o meu banner de cookies. Vem aqui no mais dentro do container. A gente está com um container só, que é essa imagem de fundo, né? Clico no mais e eu vou criar um outro container. Ele já está aparecendo aqui para mim. E uma dica para vocês. Quando vocês usam muito determinado botão, determinado elemento aqui do elemento, você vem aqui com o botão direito nele, adicionar aos favoritos. Então ele sempre vai aparecer aqui no começo. Pego esse container, arrasto aqui para dentro. Agora eu tenho um container dentro de outro container. E é nesse container que vai ser o nosso banner de cookies. Eu posso inclusive renomear isso aqui, ó. Eu clico 2 vezes em cima dele e dou um nome, banner de cookies, se eu quiser me organizar. Como a nossa pressão é muito simples, só vai ter 2 containers, que é o container principal, o grandão, né, que é todo isso aqui com o fundo da imagem, e dentro dele este container que é o nosso banner de cookies. Mas se fosse uma pré-sell robusta, por exemplo, eu tivesse muitos elementos, eu poderia dar nomes para todos eles para poder me organizar. Então estou aqui no meu banner de cookies e eu vou acrescentar mais coisas dentro dele. Ó, é ele que está selecionado, tá vendo? Tem uma caixinha, uma moldura em volta dele. Venho aqui no mais de novo e eu vou escolher agora editor de texto e vou jogar aqui para dentro. Nesse editor de texto eu vou selecionar todo o texto que está aqui de exemplo, eu clico 1, 2, 3 vezes, seleciono tudo. Ou então eu dou Ctrl A e seleciono tudo também. E vou escrever aqui close, fechar em inglês. Seleciono o texto clicando 2 vezes em cima dele e eu vou alinhar à direita. Ele passou para cá, ó. Ele está aqui em cima. Se essa opção de alinhar à direita não aparecer para você, é porque isso aqui está desmarcado. Alternar barra de ferramentas. Então ele some, tá vendo? Então para ela aparecer para você, é só achar esse ícone aqui, alternar barra de ferramentas ou atalho Shift Alt Z e todas as opções de formatação vão aparecer para você. Meu close está selecionado, eu vou escolher uma fonte para ele mais escura, pode ser essa aqui de cima, e vou colocar negrito. Vendo, já mudou. Sem negrito, com negrito, beleza? Esse aqui eu vou deixar ele separado. De novo no meu banner de cookies, aqui eu já selecionei pela estrutura aqui de fora, ó, selecionei o banner de cookies. Eu vou acrescentar mais uma coisa, eu posso clicar aqui em cima dele também. Eu venho aqui nesse mais aqui em cima e vou colocar outro editor de texto abaixo do close. Ó, dentro da caixinha, abaixo do close. É outro editor de texto, eu vou dar Ctrl A, vou deletar, e aí eu vou colocar o meu texto do banner de cookies, que eu já tenho ele salvo aqui no meu bloco de notas. Então, ó, eu vou pegar esse texto, que eu vou disponibilizar para vocês, selecionei aqui cookies e privacidade, nós usamos cookies para melhorar a sua experiência no nosso site. Você aceita o uso de cookies? Esse aqui é um texto padrão, né? Ctrl C, levo lá dentro da caixinha de texto, Ctrl V. Ele trouxe aqui para mim, vou dar Ctrl A para selecionar tudo, vou colocar uma fonte preta, essa primeira aqui, vou colocar negrito e vou colocar centralizado. Coloco centralizado, não está aparecendo nada aqui no banner de cookies, né? Porque ele está transparente, está em cima do fundo lá atrás. Não tem problema. Volto aqui na minha caixinha de fora, ó, banner de cookies, que é essa caixinha aqui, e vou colocar outro elemento. Venho em mais. E aí eu vou escolher grade, vou colocar uma grade embaixo, ó, fora, dentro, embaixo do texto do banner de cookies. Ele cria para mim uma grade com 6 caixinhas, 3 em cima, 3 embaixo. Eu venho aqui do lado, eu quero só 2 colunas com uma linha, eu só quero isso, uma caixinha ao lado de outra. Dentro dessa caixinha eu clico no mais, e eu vou colocar um botão aqui dentro. Aqui do lado eu também vou colocar outro botão. Arrastei lá para dentro. Aqui eu vou mudar o texto, em vez de clique aqui, volto lá no meu bloco de notas, vai ser sim, eu aceito, Ctrl C. E mudo aqui o texto, em vez de clique aqui, vai ficar sim,
eu aceito. Nesse outro botão, selecionei, vou colocar aqui, não, em inglês. Um é verde, então o outro vai ser vermelho, vai ser uma cor contrastante. Vim aqui no estilo, né? Aqui está a cor do botão que seria verde. Eu passo ela para vermelho e coloco aqui no extremo, no máximo do vermelho possível, clico fora. As duas estão desalinhadas, então eu venho aqui no lapisinho, estilo, posição eu vou colocar no centro, a mesma coisa do lado de cá, lapisinho, estilo, posição eu vou colocar no centro. Só que eu ainda não estou vendo nada, né, porque tem o fundo lá aparecendo. Eu venho no meu banner de cookies, em estilo, e aqui no lápis, no tipo de plano de fundo, eu clico nesse pincel, na verdade, venho em cor, coloco branco, clico fora. Mas ele está muito colado lá em cima, né? A gente não quer isso. Então eu venho aqui de novo nele, selecionando esse container, venho em avançado, desmarco as duas correntinhas e na margem superior eu vou descer esse banner de cookies até o meio. Só que ele está deformando aquele fundo lá, tá vendo? A gente já vai corrigir isso. Vou deixar aqui em 190 por enquanto. Eu venho em layout, largura total. Ele estava em porcentagem, eu passo ele para pixels. E aqui eu vou colocar uns 700 pixels, com esse respiro aqui em volta. Quando eu recolho, ele aparece assim. Agora aqui no avançado, na margem esquerda, eu venho trazendo ele mais para o meio. Aqui nessa posição ficaria legal. Posso deixar aqui 200. Quando eu recolho o painel, ele me mostra que ele ficaria ali certinho. Só que quase não dá para ver, né? O banner de cookies. Então eu venho, seleciono essa caixinha, continuo com ela selecionada, venho aqui em borda, escolho uma borda sólida e a largura da borda eu posso colocar 2 pixels. Agora tá começando a ficar legal. Inclusive a minha imagem de fundo eu tenho que mexer aqui, né, porque ela ficou esquisita. Vamos fazer isso de uma vez. Clico aqui nos 6 pontinhos, vem em estilo, em vez de cobertura eu vou colocar conter. Venho aqui nos 6 pontinhos, aqui em avançado ele tá com inferior de 1003, é isso que tá afetando. Então eu puxo ele para a esquerda, tá vendo? Fez a seta dupla, eu vou puxar ele até ele voltar para uma posição mais interessante. E vou recolhendo o painel aqui para ver se ele tá compatível com o que eu quero. Beleza, agora tá melhor. Se eu comparar com o original, na mesma largura. Tô olhando por esse bloco aqui, tá certinho agora. Vamos comparar os outros. Aqui tá tudo certo no tablet. Menos isso aqui, né? A gente tem que trazer ele para cá também. Clico no banner de cookies, vem em avançado, desmarco as duas correntinhas, a superior eu vou descer, a margem esquerda eu vou trazer um pouco para dentro. Aqui nessa posição estaria bom, 25. Aqui no celular, desmarco os dois também, superior eu vou descer, de fora deformou um pouquinho, clico nos 6 pontos, inferior tá muito grande, deixa eu ver se aqui vai ficar legal, só que tá colado, né? Então a gente tem que mexer aqui dentro. Seleciono ele aqui de fora, o layout eu vou trazer um pouco para cá, 80 na largura, ele tá em VW, tá vendo? Se tiver em outro parâmetro desse, porcentagem pixel, você muda para VW. Aqui no avançado, na margem esquerda, eu vou trazer um pouquinho para cá, e pode ser até um pouquinho maior, que pode ser 15, no layout pode ser 90, para não ficar tão colado aqui na margem, beleza? Ótimo. O que mais que a gente pode fazer aqui? Close tá muito colado na margem, eu clico no lapisinho dele, ó, ou então em cima da própria palavra, venho em avançado, desmarco as duas correntinhas e trago ele um pouquinho para dentro. Aqui não importa muito se isso aqui passar, tá? O importante é que agora, ó, ele descolou da margem direita aqui. Outra coisa que eu posso fazer nesse close aqui é tirar a margem inferior dele, para trazer esse texto dos cookies um pouco mais para cima. Ficou melhor. Aqui também ficou legal, aqui também ficou legal. Tá quase pronto. O que mais que eu posso fazer aqui? Seleciono o meu banner de cookies de novo. Eu quero criar, vem aqui em estilo, borda. Eu vou criar uma sombra da caixa para destacar ele um pouquinho. Aqui eu deixo 0, 0, 10 e aqui eu coloco 5. Ele vai fazer esta sombra aqui, ó, em volta dela, para dar um destaque, tá vendo? Poderia colocar mais, mas tem que ter cuidado para não ficar muito exagerado. Então se eu coloco muito, ó, ele fica muito exagerado. Se eu coloco 10, fica interessante? Fica, mas aí eu prefiro ele um pouco mais discreto, 5. E aqui eu vou arredondar essa borda, ela tá quadrada, tá vendo? Então eu vou deixar ela mais bonitinha um pouco. Aí o da borda eu não vou mexer na correntinha e todos vão mudar ao mesmo tempo. Eu vou colocar em 15. Ele vai arredondar essas bordas aqui, ó. Recolho o painel, já ficou bem melhor, tá vendo? Se eu colocar em 20, fica esquisito ou fica legal?
legal? Fica legal, gostei. Outra coisa que eu posso fazer, com o banner de cookie selecionado, tô ainda em estilo, vem em plano de fundo, tá branco, né? Eu posso deixar ele um pouquinho transparente, para mostrar o fundo, ó. Agora, se eu deixar 100% transparente, o fundo aparece. Eu não quero isso. Eu também não quero que ele fique 100% opaco. Eu quero deixar o fundo um pouquinho só aparecendo, tá vendo? Aí vai do seu gosto, né? Você não pode deixar de uma maneira que não dê leitura, que atrapalhe a leitura do banner de cookies, e eu não deixaria também 100% opaco para não ficar muito feião assim, muito grosseiro. Deixa um pouquinho só com o fundo aparecendo, tá vendo? Pouca coisa mesmo. Então ele fica ligeiramente transparente, mostrando que tem alguma coisa lá no fundo. Pro tablet ele apareceria assim, pro celular ele apareceria assim. Mais uma coisa que eu posso fazer aqui para dar um destaque bonitinho é selecionar os botões e também colocar uma sombra nele. Vem aqui em sombra da caixa, coloca aqui 3. 5 fica muito? Fica. Vou colocar 3. Faz a mesma coisa na de cá. Sombra da caixa, e põe estilo, sombra da caixa, lapisinho. Vem aqui embaixo, esse aqui deixa zerado, 0010, coloca 3 também. Ficou mais interessante. Contraste. Vem aqui no texto, tipografia, aliás, cor do texto, aqui ó, escolho a cor preta. Aqui também, aqui eu poderia até deixar branco para contrastar, porque o branco em cima do vermelho contrasta melhor, e o preto em cima do verde contrasta melhor também. Tá pronto o nosso banner de cookies. Esse aqui que eu fecharia um pouquinho mais, né? Esse aqui ficou bonito, esse aqui pode ser um pouquinho menor, não ficar tão colado na margem. Tem o layout, na largura ele está em 700, eu posso diminuir ele um pouco aqui para, aliás, vou colocar em pixels, né? Ficar em 500, beleza. E aqui, trazer ele um pouco mais pro meio, aqui nos 140. Para tablet ficou legal, só que ele está muito colado também na margem, então eu tenho que mexer aqui no espaçamento. Pode ser que dentro deste texto, vem aqui no lápis dele, desmarca aqui e coloca 20 de margem direita e 20 de margem esquerda. Aí fica interessante. Essa distância tá boa, essa distância tá boa, os botões estão legais. Aqui também tá interessante. Por que que eu coloco a palavra close em vez do X? Né? Porque tem muita gente que faz isso aqui, ó. Ou ensina assim, né? Em vez do close, coloca aqui um X. E pensa comigo, é muito mais fácil a pessoa clicar numa palavra, especialmente gente de mais idade que estiver pesquisando o produto, do que achar esse Xzinho aqui para clicar. Até com o dedo mesmo no celular, tá? Então é melhor para a pessoa clicar, quase que eu derrubo o microfone, para a pessoa clicar em cima de uma palavra do que de um símbolo. Por isso que eu deixo escrito close, fechar. Tá pronto praticamente nosso banner de cookies. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, tá beleza. Outra coisa que eu posso fazer também, eu posso vir aqui no lapisinho do botão e colocar aqui para ele em avançado para transformar, quando a pessoa passar o mouse, se ela tiver no computador, a escala. Essa escala aqui é 1. Se eu coloco 1,1, quando a pessoa passar o mouse em cima, ele vai aumentar ligeiramente. Vou fazer a mesma coisa com esse. Vem aqui, avançado, transformar a escala 1,1. Quando a pessoa passar o mouse, quando normal não. Normal eu desfaço aqui. Quando a pessoa passar o mouse, ele vai aumentar a escala em 1,1. Discretamente. Não precisa ser muito maior que isso não, tá? É uma coisa discreta, tranquilo. Vamos publicar pra gente não perder o que a gente fez e fecha. Se você quiser, porque aqui tá praticamente pronto. Em vez desse banner de cookies branco, ele poderia ser preto, com essa mesma transparência, mas com o texto branco. Seleciona essa caixinha de texto, vem em conteúdo, Ctrl A para selecionar todo mundo, transforma o texto para branco. E ele ficaria assim. É só um exemplo, né? Eu deixaria essa caixa até um pouquinho mais transparente, quase um cinza. Olha que legal que fica. Aqui a gente tá em borda e ela tá sólido com 2 pixels, né? E ela fica assim, ó. Uma tela bonitinha, um banner de cookies bonitinho, visível, legível, com os botões bem destacados e elegante, interessante e diferente de tudo que todo mundo faz. Então, daquele jeito que tava com ela branca e o fundo e o texto preto, já serve, já tá pronto, mas ela assim também fica legal de trabalhar. Tá? Isso é só uma opção, fica do seu gosto. O que eu recomendo? Que você brinque com esses controles aí, faça o básico que você viu durante esse vídeo, mas depois você brinca com esses controles para ver o que é possível fazer. E o resto, meus amigos, é o que? Link. A gente vai pegar... Vamos lá na GuruMedia? Então, ó, tô aqui na GuruMedia e
o Epicooler não vai estar aqui, tá? Mas eu vou pegar, sei lá, qualquer produto, vou escolher um aleatório aqui, só para você ver. Pode ser esse aqui, ó, não importa, só para você ver o esquema do link. Vai lá na sua plataforma, pegou o link, voltou no seu Elementor, que você está fazendo sua pré-sale de cookies. Vem aqui no Close, ele tá aqui, ó, tá escondidinho porque ele tá com branco, né, com fundo branco. Antes, vamos transformar ele de novo aqui, branco, e as letras, o escrito, em preto ou cinza. Ctrl A para selecionar todo mundo. Preto. Esse aqui eu usei um cinza escuro, que é este aqui. Esse aqui eu usei o preto, tá? Vou deixar ele menos transparente do que tava. Beleza. Só para a gente poder ver o que a gente está fazendo. Seleciono aqui o Close. Clico 2 vezes para selecionar. Venho aqui no linkzinho, ó, inserir, editar link. Meu link já está copiado, porque eu dei Ctrl C, né? Copiar lá. Ctrl V, aplicar. Beleza. Venho aqui nos botões. Conteúdo, tira essa hashtag, Ctrl V, clica fora. Já está aplicado com o link de afiliado. No botão não, a mesma coisa, conteúdo, Ctrl V, clica fora, já está aplicado. O que eu gosto de fazer? O pulo do gato. Clica dentro desse texto aqui dos cookies e privacidades e eu vou colocar o link em todo o texto, só que eu vou selecionar por parte. Seleciono primeiro este, inserir link, Ctrl V, clicar, tá com o meu link de afiliado. Seleciono o segundo parágrafo, link, Ctrl V, aplicar, clica fora. Seleciono o terceiro parágrafo, link, Ctrl V, aplicar, clica fora. O que vai acontecer? Aqui tem o link de afiliado, olha como o mouse muda para a mãozinha de link, tá vendo? Aqui tem link de afiliado, 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 aqui tem meu link de afiliado, aqui tem o link de afiliado. Se a pessoa estiver navegando e ela clicar por engano em qualquer dessas coisas, ela vai para o mesmo lugar, ela vai para a mesma página que eu quero que ela vá, que é esta aqui de fundo. Ela vai cair nesta página aqui. Clicou em qualquer lugar destes, vai cair no mesmo lugar. É assim que funciona a pré-sale de cookies. Então, esse foi o modelo que eu trouxe para vocês. Você viu que você pode personalizar do jeito que você quiser. Eu particularmente gosto de usar esse aqui com fundo escuro e as letras em branco. E eu coloco um efeitinho aqui também para chamar mais atenção, para diferenciar de outras pré-sales, eu nunca sei qual é o plural certo, de cookies que tem por aí. Simples, fácil de fazer e você resolve em pouquíssimo tempo. No começo pode ser um pouquinho difícil, mas é prática e você viu que não tem mistério nenhum. Tem gente que gosta de deixar esse fundo aqui mais transparente ou mais sumido, né, dando destaque para a pré-sale de cookies, mas eu gosto de dar a impressão para o lead que ele está exatamente na página oficial e que ele, clicando em qualquer lugar desses, ele não sabe que aqui tem link, mas se ele clicar por engano, ele vai também para o mesmo lugar. Ele já vai cair na página certa, que é essa aqui. Então faça isso, utilize essa técnica, não esqueça de tratar as imagens e depois você me conta o que você achou dessa técnica de pré-sale de cookies. Esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço para você e até a próxima vez. E tchau!